Olá, senhores. Boa noite a todos aqueles que nos seguem aqui na página Paulo Batista SP. Hoje aqui conosco o professor Alexis Fontaine. Grande prazer em ter o deputado federal Alexis aqui da região metropolitana de Campinas, atuante, aguerrido pela reforma tributária e sensível às causas aqui da região metropolitana de Campinas. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Paulo. E só lembrando que eu dou risada, você é uma das poucas pessoas que me chamam de professor, mas era durante a minha campanha para deputado federal que você me deu um belíssimo apoio na época lá, porque eu estava mais perdido que cachorro em mudança, não sabia como começar a minha campanha, e aí você veio, aí você foi vendo o meu jeitão, né, como é que eu botava as coisas no flip chart, os 4P, aquela toda, e aí você acho que gostou e começou a falar de professor. Lógico que eu dava aula de epóxi já lá, lembra que você via os vídeos lá, mas foi isso aí. Obrigado. Mas pegou, viu? Porque não é só eu que chamo de professor. Hoje mais pessoas chamam professor Alexis, né? Está dando uma aula lá em Brasília, conduzindo muito bem lá o tema para desenvolvimento da reforma tributária. Na legislatura passada, nós tínhamos o deputado Raul, que tinha um protagonismo Luiz Carlos Raul, mas hoje, dentro da Assembleia Federal, na minha opinião, eu vejo o senhor trabalhando com toda a propriedade, com toda a destreza sobre esse tema tão importante e tão necessário ao desenvolvimento do comércio, da indústria e do empreendedorismo dentro do Brasil. Né? Sou muito grato por essa oportunidade. É isso mesmo, Paulo. Mas, bom, vamos lá. Conduz a reunião aqui. Para não ficar Alexis, nós conversamos várias vezes sobre o processo para desburocratizar o Brasil, o Estado e os municípios, né? E uma situação que nós sempre conversávamos é a extinção do alvará de funcionamento para o pequeno negócio. Semana passada, o governo federal trouxe uma propositura, aprovou uma propositura para a extinção do alvará de funcionamento para o microempreendedor individual. Só que nem todas as atividades estão inseridas no microempreendedor individual. Muita gente trabalha como autônomo, pequeno empreendedor, e precisavam desse benefício. É inconcebível, né? Nós pensarmos, por exemplo, um contabilista que trabalha ele, a esposa, o filho, anualmente tem que ir na prefeitura para refazer, né? Organizar um novo alvará de funcionamento. Qual que é a sua visão dentro dessa dinâmica, desse desenvolvimento inapropriado aí do Estado atrapalhando o empreendedor? Primeiro que nós temos que lembrar uma outra coisa, né? Para ele conseguir um alvará, ele vai primeiro precisar de um AVCB. Exato. Que é a autorização dos bombeiros para poder operar. Quer dizer, isso jogou muita gente para a ilegalidade. Quer dizer, eles estão operando a empresa deles sem ter aprovação do prefeito. Aliás, né, Paulo, uma das coisas irônicas da vida, se a gente mandar pegar todos os prédios públicos e verificar se tem AVCB e se tem alvará de funcionamento, praticamente nenhum tem. Quer dizer, isso vale para o privado. O público faz de conta que ninguém passou por aqui, não é verdade? Agora, eu concordo muito com você, e você vai lembrar muito da campanha que eu fiz, que era a tal da inclusão social sustentável. Sim. E até você falava assim, isso aqui, não, você tem que registrar isso aqui. É verdade, e ainda digo. E a inclusão social sustentável ela era baseada em ensinar a pescar, que é educação, que a gente sempre fala, e o ambiente de pescaria. Lembra que eu tinha tido essa ideia do ambiente de pescaria. E o ambiente de pescaria, quer dizer, aquele ambiente para poder empreender, desenvolver o teu talento, a tua capacidade, ela passa justamente isso que você está falando, que o Estado não atrapalhando de forma desnecessária. Aliás, ele não precisa atrapalhar nunca. Né? Mas também não precisa atrapalhar mais do que atrapalha, quer dizer, não precisa ficar também exagerando nisso, porque ele transforma um ambiente extremamente ruim. E quando a gente começa a aplicar uma regra de empresas grandes, para qualquer empresinha, quer dizer, se abrir uma empresa, você vai precisar ter todo o mesmo protocolo, a gente simplesmente está tratando pessoas desiguais de forma igual, e isso é muito ruim. Né? Porque no final das contas, como você mesmo disse, muitas atividades são de baixo risco e não precisariam de alvará. A regra aí do microempreendedor individual
o MEI, né, o famoso MEI, porque aí fica mais fácil para o governo. Então todo MEI está liberado. Mas ele não vai ver quem está dentro desse MEI, no final das contas. Ele não vai ver quantas pessoas estão do lado de fora. E aí é que realmente tem que ter o bom senso. Aliás, devia ter o Ministério do Bom Senso, né? E o Ministério do Bom Senso já nem nascia, porque se tiver bom senso, você não cria ministério, tá certo? Mas devia ter assim, o bom senso dentro dessas pessoas para falar, cara, não tem nenhuma atividade perigosa aí, portanto, pode começar a fazer o teu negócio, gerar emprego, gerar nota fiscal, gerar imposto, fazer toda a atividade. O gestor municipal precisa ter essa sensibilidade e abrir instrumentos, né, abrir ferramentas para trazer, para incluir o autônomo, empreendedores que não estão inseridos no MEI, a esse benefício. Isso cabe ao gestor municipal. Os prefeitos possuem essa prerrogativa e é necessário, mais do que nunca, abrir facilidades para quem está gerando emprego, para quem está gerando riqueza dentro do município. É um imperativo. Não adianta esperarmos uma grande empresa vir se instalar em Valinhos ou em Campinas, em qualquer lugar. É muito mais fácil nós tratarmos e auxiliarmos as pequenas empresas que já estão instaladas para que elas venham crescer e, com certeza, contribuir com o município. Não sei o que você ia complementar. Não, eu ia complementar o seguinte, né? Eu também tenho sempre assim, até para fazer uma análise honesta, né, Paulo? A gente também tem que sempre olhar o lado da responsabilidade do gestor da cidade, né? Então, para ele é muito mais fácil, seja o prefeito ou os seus secretários, é muito mais fácil para ele negar do que dar e correr o risco. E aí é que eu acho que falta um pouco de coragem nos gestores, sabe? Os gestores tinham que arriscar um pouco mais. Também eu acho que se um dia eu, por acaso, entrar no executivo, por algum motivo, acho que a primeira turma que eu vou chamar para conversar chama-se Ministério Público. Falo, vamos fazer uma coisa bacana, mas sem ficar... Porque o que acontece é que os prefeitos, eu estou percebendo isso, eles estão morrendo de medo do Ministério Público, porque o tempo todo fica em cima deles, pegando... o Ministério Público também tem sua função. Mas em vez de ficar esperando um ato para depois ir lá contestar, depois complicar, e aí transformar o comportamento do prefeito num comportamento muito medroso, assim, muito conservador e que não faz nada, porque aí não fazer nada não tem risco nenhum. A gente tinha que tentar encontrar um equilíbrio maior, sabe? Eu vejo esse lado também, viu, Paulo? Uma coisa que eu tenho conversado bastante, Alexis, com as pessoas nas ruas, é a dificuldade de se relacionar com o poder público. É mais do que nunca necessário trazermos essa ferramenta aqui, com aplicativos para interação entre municipalidade e município. Agendamento de atendimentos no Paço Municipal, na UPA, na UBS, é possível, existem aplicativos, não é caro, é uma ferramenta que vai otimizar, dar uma nova dinâmica a esse relacionamento do munícipe com o município. Eu vejo pessoas esperando na fila lá do Paço Municipal, às vezes, 1 hora com aquela senha do chifrinho na mão, para pegar um protocolo, para pedir uma certidão que vai demorar 20 dias. Isso poderia estar sendo solicitado por um aplicativo, a pessoa só vai no dia para retirar e fazer o pagamento da taxa. É necessário resgatarmos a gestão que está parada lá no século XVIII e introduzirmos ela no século XXI. Qual que é o seu olhar diante dessa dinâmica, dessa possibilidade aí de resgate da administração? Isso é imperativo. Na verdade, isso chama-se cidadania, porque você empodera a pessoa da cidade, aí de Valinhos, que seja qualquer cidade, a possibilidade de poder entender aquela confusão, aquela dificuldade que é tratar assuntos com o Estado. Veja, o governo federal, nesse sentido, tem um trabalho muito bacana que foi iniciado até pelo Paulo Weber, que saiu recentemente, mas deixou um belo legado. Eu falei com ele, a coisa está andando, que é o governo digital. O governo digital saiu recentemente uma nova plataforma do E-Social, que era uma canseira para todo mundo. Agora tem um E-Social no aplicativo, você resolve. Eu não testei ainda, mas vai ter muitos outros elementos de forma digital. Primeiro, Paulo, não é só... Quer dizer, a grande entrega para o cidadão brasileiro é ele poder entender facilmente na sua casa, sem se incomodar, sem entrar em fila, sem
perder seu tempo, nada, ele vai fazendo tudo de forma digital. Mas tem um outro efeito positivo aí, que é um efeito que a gente luta muito. É um Estado menos inchado. Porque Exato. O Paulo Guedes já afirmou algumas vezes que a reforma administrativa ela vai vir de duas formas. Primeiro, a lei nova dos funcionários públicos, né, que não vai ter mais esse negócio de estabilidade de cara, que vai ter que mostrar performance mesmo, vai acabar com esse negócio de aumento por tempo de serviço, vai ter que mostrar capacidade, como é na iniciativa privada, mas também substitui parte desse funcionário público por tecnologia. Então, a prefeitura também pode começar a ficar mais enxuta e custar menos para o cidadão da sua cidade, sendo ela mais digital, né? E aí entregando mais. O INSS avançou bastante nisso também. Muito. Não só o INSS, né? Outras instituições estão aderindo a tecnologias e otimizando aí não só a gestão, mas priorizando o atendimento. Falando em desenvolvimento da municipalidade, nós estávamos conversando em dias passados, você relatou que tem trabalhado no desenvolvimento de emendas para diversos municípios e às vezes não está conseguindo entregar a emenda porque o próprio município não tem projeto para receber o recurso. Isso. Fala um pouco dessa dificuldade, desse trabalho que tem desenvolvido para tentar auxiliar aí os municípios do estado e a dificuldade encontrada pela falta de projetos. Tem uma característica minha e tem uma característica dos municípios e do tipo de emenda que eu faço. Então, qual que era o meu foco? Meu foco, quando eu fui eleito, eu nem sabia que tinha esse negócio de emenda, não sabia que existia esse negócio de devolver o dinheiro do cidadão via o deputado federal, tá certo? Então, e aí eu já também falo para qualquer um, de qualquer cidade, que um deputado federal que apareceu, o estadual fala, estou trazendo dinheiro aqui para o estado. Não precisa bater palma, não precisa nem agradecer, porque na verdade só está devolvendo o teu dinheiro, tá certo? Vamos ser bem sinceros, que é imposto que estava lá em Brasília e que veio. Então, ele não está fazendo mais do que obrigação dele, não tem que agradecer, não. Agora, eu falei, vou destinar para saúde, porque 50% das emendas que a gente tem, que são 15 milhões por ano, 50% obrigatoriamente para a saúde. E os outros 50% é livre. E esses livres, eu falei assim, quer saber? Eu vou aplicar de novo na saúde, mas não na consequência da saúde. Porque os primeiros 50%, que eu chamo que você vai resolver a consequência do problema de saúde, é hospital, Sim. É maca, é equipamento, é ambulância, esse tipo de coisa. Ou seja, quando a pessoa já está doente, eu vou falar assim, não, os outros 50% eu vou atacar a causa do problema da saúde, que é saneamento básico. Ótimo. Se a gente resolver ou conseguir eliminar o problema de saneamento básico, ou seja, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos urbanos, que é lixão mesmo, o lixo Sim. que vai e tal, resíduos sólidos da construção civil. Se a gente consegue tratar esse tipo de coisa, a gente tem menos dengue, a gente tem menos rios podres e polidores e proliferadores de doença. Veja uma coisa, Paulo, em Belo Horizonte eles estavam fazendo coleta nos ribeirões, agora, 2 meses atrás, e estavam vendo a evolução do vírus, da Covid, dentro da água dos rios. E aí chegou uma hora que era 100%. Por quê? Porque pessoas infectadas nas cidades, nas casas, faziam uso, né, do banheiro e, como não trata o esgoto, não tem coleta, o que acontece? Vai para o rio. E aí nós tínhamos rios, e os rios, exatamente isso, rios contaminados com o vírus do Covid. Olha isso. Qualquer criança que estivesse jogando bola, a bola cai no rio, vai lá e pega, leva uma bolada na cara, está doente. Ou pega na mão e põe a mão na boca, está doente, porque o vírus está lá. Então, olha a irresponsabilidade que nós temos quando a gente não tratou de saneamento básico. Então, só para resumir, eu falei assim, eu vou destinar tudo para saneamento básico. E muito antes desse Covid. Isso aí foi ano passado. Sim. Nem estava ligado com o Covid. Mas testemunha, quando você iniciou as atividades... A gente sabia que saneamento básico é um negócio que nenhum político quer investir, porque dizem que enterrar a obra é um mau negócio porque não aparece. Eu falei, meu amigo, é muito mesquinho esse tipo de pensamento. Exato. A gente tem que focar no resultado mesmo. Só que aí é o problema das prefeituras.
e o problema do valor da emenda. Porque eu tenho 7,5 milhões, então, para destinar para saneamento básico, só que qualquer obrinha de saneamento básico custa alguns milhões. Uma canalização de rio, uma coleta, uma estação de tratamento, não custa 150, 200 mil reais. Então, quando você manda 200 mil reais para uma prefeitura para fazer alguma coisa de saneamento básico, ela não tem projeto para isso. Ela não sabe nem como usar esse dinheiro. Então, tem a prefeitura que pediu para trocar, tal, não sei o quê. E essa foi uma realidade de algumas cidades, viu? Que não vou ficar citando o nome aqui, porque eu acho que é chato, mas as cidades não conseguem ter um projeto para saneamento básico. Algumas aqui no Vale do Ribeira, elas precisavam, o que nós chamamos tipo um kit de banheiro para a área rural. Então ele vem um vaso, uma caixa d'água, uma pia, tal. É um kitzinho, vai lá, pum, instala o kit. Para quê? Para eles não ficarem defecando no mato, no rio, sabe? Faz uma pequena fossa séptica, tudo mais lá, um kitzinho. Então foi mandando os kits, por quê? Porque eles tinham muito problema disso. A CETESB está reclamando, que a prefeitura não estava cuidando disso. E também um outro caso sério, que é resíduo sólido urbano, lixão mesmo. Aí nós mandamos para algumas cidades aí para eles poderem fazer um consórcio de cidades, foi via Ministério do Meio Ambiente, para poder fazer uma área de triagem e recuperação, reciclagem de lixo, não ficar fazendo lixão mais. Eu tive um bate-papo aqui em Campinas com o Felipe Sabará, e ele trouxe com muita propriedade todos os trabalhos que o governo do Estado de São Paulo estava desenvolvendo pertinente aos resíduos sólidos. Aqui em Valinhos, nós temos algumas pessoas que trabalhavam e diante da falta de estímulo, de auxílio, de atenção do poder público, as pessoas não estão conseguindo interagir da forma que elas queriam na coleta de resíduos sólidos, na parte de reciclagem. Iniciativa privada poderia fazer toda a diferença nesse momento, né? Abrir espaço para parceiros da iniciativa privada entrar dentro do município e gerar riquezas, dando oportunidade para as pessoas trabalharem para recolher esses resíduos, para recolher aquilo que muita gente chama de lixo, mas na verdade é matéria-prima para alavancar riquezas, para alavancar produtos, para alavancar aí a indústria. Dentro dessa dinâmica, Alexis, existe hoje em Brasília algum trabalho específico nesse sentido para motivar o trabalho da reciclagem, para motivar uma sensibilidade maior dos governantes municipais ou estaduais dentro dessa pauta? Então, Paulo, o que veio recentemente, que é muito bom, é o novo marco do saneamento básico, né? Sim. E isso acaba, primeiro, permitindo com que a iniciativa privada avance em áreas que eram privativas do setor público e que não estava entregando nada. Exato. Né? A esquerda ralhou, encheu o saco, está privatizando a água, que agora a água vai custar cara. Tá? Eu falei, não, é melhor ter água cara. Quer dizer, não é cara, na verdade é uma bobagem isso aí, mas é melhor ter água paga do que não ter nenhuma água. Exato. Né? Assim, é uma falácia que não tem tamanho. E a gente lutou muito por isso. Então, isso tem um grande avanço e deve ter investimentos pesados nisso. Veja, cidades como Manaus têm 12% só de tratamento, coleta e tratamento de esgoto. 12%. Uau. Sabe por quê? Porque tem muito rio, tem muita água, então todo mundo joga in natura. Conclusão, foi uma das cidades que mais apanhou com a questão do problema do Covid, porque totalmente despreparada. Sim. Então a gente tem que avançar muito seriamente nisso. Mesmo Valinhos é uma cidade que sofre com água, né? Vocês, quando tem um período de estiagem, vocês têm problema de água, que é outra questão que a gente tem que começar a tratar também, né? De alguma forma tem que saber fazer um reservatório maior ou ter uma canalização, alguma coisa para poder não passar aqueles sofrimentos na época, agora nessa época de inverno, né? Quando nós temos mais período de estiagem, né? Estiagem, a palavra estiagem está faltando. Então, assim, saneamento, Paulo, como o próprio nome fala, saneamento é básico. Sabe? Não dá. A gente gritava, né? Falava, o que privatizou tem. Quer dizer, o celular tem mais. Qualquer pessoa tem um celular, mesmo que não tenha água, que não tenha esgoto. Mas tem celular. Mas tem celular.
E custa caro ainda, o celular não custa barato. Sim. Mas não tem água potável. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Valinhos tem problema sério. Nós temos limitação lá na outorga. Vários empreendimentos estão surgindo aqui em Valinhos. Vários. O próximo gestor precisa ter consciência, precisa ter coragem para segurar tudo que está tentando ser implantado na cidade no sentido de novos empreendimentos, organizar a gestão, organizar plano diretor, organizar de forma consciente a gestão dos recursos hídricos para que a cidade tenha a possível exploração futura consciente. Hoje existe uma expansão desorganizada que está trazendo um malefício para o município. Eu não acredito que Valinhos tenha água para mais 10 anos da forma que nós estamos lá. Então, é que Valinhos é uma cidade que cresce, né? Porque ela tem qualidade de vida, ela tem os condomínios de alto padrão, tudo mais, tal. Mas realmente, assim, tem que ter um plano diretor, né? Tem que ter um plano urbanístico aí e começar. Eu lembro que, você vê como eu sou engraçada, a minha esposa foi trabalhar, ela foi morar na Suíça. E na Suíça, todo cidadão novo que vai morar num cantão, alguma coisa, ele tem que se registrar lá na comunidade lá, né? E não sei se foi lá ou foi na Alemanha, que as pessoas disseram, não, você não pode ficar aqui. Você não pode se inscrever. Aí a pessoa fala, por quê? Porque nós não temos saneamento básico suficiente, estrutura suficiente para você. Então você tem que ir para outra cidade. Então eles, assim, eles tinham limitações para as pessoas não irem chegando e ocupando, porque a infra de qualidade de todos ia começar a ficar muito prejudicada. Então, Valinhos, como Campinas, como várias cidades, Campinas é um problema sério também. Sim. Ela cresce muito, ela é um polo de atração de emprego. Onde tem emprego, vai vir gente, né? Sim. E aí isso começa a testar os limites da capacidade da cidade de poder suprir água. Por isso que é bom um desenvolvimento que seja de muitas cidades, né? Seja uma coisa mais sistêmica e não pontual. A região metropolitana de Campinas precisa interagir, os municípios precisam participar, meio ambiente, sustentabilidade não é pauta da esquerda, é necessidade de ser tratado, ser trabalhado, ser desenvolvido. Precisamos tirar o chapéu para o trabalho do Salles. E, como diz um amigo meu lá, Tenente Coimbra, ele disse que live boa é aquela live que não é demorada. A gente já está aqui já com 23 minutos de bate-papo. Não, mas tudo bem. Bom. Só que esses assuntos de meio ambiente e tudo mais, toda vez que entra ideologia no meio do caminho, estraga tudo. Estraga tudo, é verdade. Nós não temos que fazer, nós temos que ser de bom senso. Ninguém está afim de matar, destruir, desmatar, queimar, nada. Só que tem que ter um desenvolvimento sustentável. Porque senão, você acaba ficando, deixando a área exposta para o uso indevido, né? Quando eu falo que sustentabilidade não é pauta de esquerda, é porque teve gente que me atacou na página, dizendo, negócio de sustentabilidade, esse negócio de meio ambiente, coisinha lá do pessoal da Marina, da esquerda. Gente, pessoal, precisa ser consciente. Eles não são donos dessa pauta. Exato. Eles também não são donos dos pobres, eles não são donos de inclusão social sustentável, não são donos de nada. Exato. Deputado, antes da gente fechar aqui a live, falando dos trabalhos em Brasília, dos trabalhos da reforma tributária, o que o senhor enxerga dentro desse trabalho para o Brasil nos próximos anos? O senhor acha que até o final desse mandato a gente consegue essa reforma? O que o senhor nos diz aí sobre o andamento disso, desse tema? É o seguinte, né? Para quem não sabe, quem não me acompanhou ou não viu umas palestras, o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo. É verdade. É do ranking do Doing Business. Nós estamos na posição 184 de 190 países. Quem que fica pior do que a gente? Venezuela, Somália, países que economicamente não são comparáveis ao Brasil. A gente gasta 1.500 horas por ano só para poder ficar cumprindo obrigações acessórias com o governo. Isso é custo. Média do mundo, OCDE, é de 170 horas. Quer dizer, 170 para 1.500. A gente está completamente fora do jogo. Nós não temos competitividade. Por isso que a gente, inclusive na balança comercial, a gente manda muito mal. A gente é muito ruim.
E nós temos o maior contencioso, que é disputas nos tribunais tributários do mundo, disparado. Aí ninguém chega nem perto da gente, aí é Guinness Book mesmo. Que são 5 trilhões de reais de disputas entre o Estado e o cidadão, ele dizendo que você tem que pagar uma coisa, você acha que tem que pagar outra, e fica um dinheiro que no balanço das empresas fica como uma provisão e o Tesouro Nacional fica sem nada, ou seja, dinheiro que não gira mais, que não está... É 73% de um PIB que não gira, ele fica parado na disputa. Ou seja, o Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária. Também o que é consequência disso, né? Um ambiente ruim de empreender, pessoas empobrecidas por um Estado que tira demais de todo mundo e que geram uma dificuldade muito grande de poder empreender e abrir empresas. Nós estamos, uma estatística que eu até recebi recentemente, 80% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Isso. Sabe o que significa isso? Significa que a gente tem quase 80% da população brasileira como um consumidor de baixa renda. É pouco mercado, ele não é mercado como a gente gostaria que ele fosse. Tem que ser muito mais mercado. Então, a reforma tributária vem para poder simplificar o sistema brasileiro, para ficar acessível a todo mundo. Você lembra que eu falava na minha campanha também? Para um Brasil mais simples, para a gente poder viver, poder empreender e poder incluir todo o brasileiro na sua plena cidadania. A gente está procurando cidadania. Era até parte do jingle, pô. Jingle, Então, era importante que a gente simplifique, que ele seja transparente para a gente saber quanto que tem de imposto. Quanto que tem de imposto no teu celular aí, Paulo? Fala para mim. Não sei. Não sabe. Você não sabe nada, nem do teu óculos, nem do teu fone de ouvido, você não sabe nada. Nem eu. Isso tudo também não sei. Por quê? Porque a gente foi assim, a gente está alienado, a gente foi cozinhado com esses impostos indiretos e esse monte de imposto cumulativo. A gente tem que acabar com isso e ficar claro. Tem que ser neutro para poder investir onde tem que ser investido e tem que ser equânime, ou seja, distribuir melhor a carga tributária, porque hoje o setor industrial paga muito, o setor de serviços paga menos. Então, a reforma tributária deve passar até o final deste ano. Lógico, a lei complementar fica para o ano que vem, mas o texto principal da PEC esse ano, com a estrutura principal, que o Rodrigo Maia quer muito, e aí o Brasil deve entrar no nível de competitividade com as maiores economias do mundo. A gente vai estar com o mesmo pé de igualdade. Porque hoje nós estamos... Não é nem 2 bolas de aço no pé, né? Estamos com, sei lá, uma bigórnia, entendeu? O negócio é feio mesmo, que a gente não consegue sair do lugar. É uma vergonha uma economia como a nossa ter um sistema tributário como esse. E nós somos um dos últimos países do mundo que não fez uma reforma decente. A Índia cresce maravilhosamente, a Nova Zelândia fez, a Austrália fez. Esses países estão, assim, ganhando, coletando os frutos dessa reforma. Então, agora é nossa hora de fazer essa reforma. E é uma tendência, que essa reforma aconteça de fato a nível federal e nós possamos trabalhar isso dentro das suas proporções e possibilidades a nível estadual e a nível municipal. Professor, já estamos aqui quase meia hora de bate-papo. Se deixar, vai fluir bastante, que eu sei. Agora. Obrigado por senhor ter atendido o meu pedido, por ter vindo aqui na página fazer esse bate-papo conosco. Admiro vosso trabalho, vossa pessoa, Fico muito grato pela sua amizade. Mais uma vez, obrigado aí por estar se dispondo a estar batendo papo conosco por aqui. Paulo, obrigado também pelo convite, acho que é importante a gente ter essas lucidez, essas conversas de lucidez aqui, e quem nos acompanhou aqui para poder perceber o quanto a gente luta para poder deixar o Brasil melhor, e as pessoas que se dispõem também para ser candidata a vereador, a prefeito, pessoas que assim, que não é simples, eu falo, não é simples, porque... Como então... E é importante que a gente tenha gente que esteja disposta a fazer isso para ocupar os espaços, eu acho que eu ocupei um espaço, boa parte, e todos aqueles... Nós temos 8 federais do Partido Novo lá em Brasília, ocupamos esses espaços, não é só no Partido Novo que tem gente boa, não, tem outros partidos, tem bastante gente boa lá em Brasília também, e essa renovação, ocupar os espaços com pessoas boas é que vão fazer a política realmente melhorar e ficar diferente. Tá bom? Então, obrigado pelo convite. Obrigado a todos aqueles que participaram, nos acompanharam.
Mandar um abraço aqui para a Roberta, para o Jonathan, Reinaldo, Rodrigo, Paul, Sherry, Ronaldo, Maurício, Joca, Rafael, Rafaela, Maria, Andréia, Everton, Paulo Henrique, Jéssica, enfim, todos aqueles que estiveram conosco. Muito obrigado a todos e um forte abraço. É isso aí, gente.